Jesus era irritante para algumas pessoas às vezes. Vamos falar um pouquinho. Eu quero compartilhar aqui com você um pouco do meu entendimento de um dos versículos, um dos quais eu amo muito, e o contexto no qual Jesus aplica uma das falas dele é muito cabulosa, vamos assim dizer, e até difícil de você compreender se você não investigar bem. E quanto mais você investiga, mais coisa tem. Então esse vídeo não vai ser o suficiente para passar todo o panorama. Mas aí eu queria jogar um pouquinho de luz nesse, para que de repente, provocando você possa investigar mais sobre isso também. Eu vou ler aqui na tela do meu computador. O versículo está lá no livro de Lucas, capítulo 11. O versículo em si, ele é o 23. Mas é importante você ler o pré e o pós para você entender o versículo dentro do contexto. E aí o versículo diz o seguinte. Jesus está no contexto, para resumir, expulsando o demônio que tomou conta da vida de um homem. E aí quando Jesus faz isso, existia ali uma disputa de interesse muito grande entre vários grupos, e o grupo principal era o dos fariseus. E aí os fariseus, sempre procurando alguma coisa para falar contra Jesus, eles fazem provocações. E aí uma das falas de Jesus é esse versículo 23, e ele diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aí vai ter as variações de versões. Eu li na Almeida Revista e Corrigida, mas se você for ler em outras versões, vai ter um entendimento geral semelhante. Mas aí o que é interessante, e para resumir o contexto, Jesus expulsa o demônio que estava atormentando um homem. As pessoas pouco se importam com a transformação que aquele indivíduo sofreu, ou seja, o benefício, a benfeitoria que Jesus fez, aquilo que é realmente de valor, aquilo que realmente traz transformação, é ignorado, é colocado secundariamente de forma periférica e é colocado em pauta principal aquilo que seria, tipo assim, com qual credencial você está fazendo isso? Com qual permissão você faz isso? E o contexto em que esses fariseus fazem essas provocações tem o objetivo primário de descredibilizar a mensagem de Jesus. Tem o objetivo de tornar Jesus irrelevante diante das pessoas. Porque se Jesus expulsa pelo poder de Beelzebub, que é o poder do próprio Satanás, essa é a menção dos fariseus, então Jesus não teria credibilidade diante do povo de Deus, que valoriza apenas aquilo que é santo diante do próprio Senhor, né? E veja que quando Jesus percebe isso, ele vai direto na raiz e ele corta, já interpretando que a intenção dos fariseus era fragmentar o povo, ou seja, fazer com que as pessoas que estavam vindo multidões para ouvir as mensagens dele passassem a pensar duas vezes antes de ouvi-lo. Por quê? Porque elas pensariam, não, eu estou ouvindo uma mensagem que não é de Deus, é uma mensagem que na verdade é do diabo, porque é uma mensagem que é do mal, é das trevas, é uma mensagem que é do Beelzebub. Então, quando alguém dissesse, estou indo ouvir a mensagem do Nazareno, o vizinho ia dizer, mas tu tá sabendo, né, que ele prega pelo poder de Beelzebub. Então seria esse o interesse dos fariseus, minar direto na tração de público, vamos assim dizer, que Jesus tinha. E percebendo isso, Jesus traz todo um contexto. Se você for ler todo o panorama ali, ele vai citar exemplos como pode um reino existir se ele está em guerra civil, ou seja, se ele está disputando poder entre ele mesmo. Como pode uma casa ficar de pé se as pessoas que nela moram estão sempre brigando entre si? Em algum momento isso vai vir à ruína. Interpretando aquela intenção de vaidade, de disputa de interesses, de disputa de poder e interesses próprios, Jesus identifica aquilo como um pecado. E ele já corta na raiz, e é logo em sequência que você vai ver Jesus fazendo, inclusive isso é mais mencionado em outros evangelhos, né? Jesus fazendo menção direta a uma coisa que parece fora do contexto. Ele diz assim: portanto, se alguém blasfema contra o Filho do Homem, ou seja, contra o próprio Yeshua, Jesus, esse será perdoado, porque esse era o objetivo da obra da cruz. Se alguém blasfema contra o Espírito Santo, para esse não tem perdão. E você vai ver que essa aplicação de Jesus, ela parece tipo assim, por que ele está dizendo isso? Parece uma coisa que não faz sentido, né? Como é que ele traz o Espírito Santo para dentro da conversa? Porque a transformação que foi feita naquele homem seria continuada posteriormente por aqueles que acreditavam em Jesus, aqueles que tinham ouvido a sua mensagem, ou seja, aqueles que estavam sendo iniciados toda vez que vinham ouvir a mensagem de Jesus. E o objetivo dos fariseus era impedir que isso continuasse. E impedindo que isso continuasse, eles estavam impedindo a própria obra do Espírito Santo. E por fazer isso, Jesus está dizendo, se vocês continuarem nessa decisão, nesse caminho, esse é um caminho sem volta. Para isso não tem perdão. Porque se você fala mal de mim, é uma coisa. Se você fala mal da obra que o meu Pai está fazendo, para isso não tem perdão. Porque o Espírito Santo foi premeditado para que ele venha à Terra e dê continuidade a essa obra. E quando ele estiver dando continuidade a essa obra por meio dos meus, vocês vão continuar
impedindo que essa obra aconteça. E aí é um contexto assim transformador, quando você entende o discernimento que Jesus tinha para pegar uma simples fala e levar isso para outro patamar de conversa. E aí é isso que eu provoco você, lendo esse contexto, desenvolver também. Um abraço para você. Fica na paz de Deus.